dia aos colegas aqui da mesa. Primeiro queria agradecer a oportunidade da gente falar um pouco sobre a Horizonte aqui nesse evento tão bacana. E eu gostaria de iniciar dizendo que, um pouco diferente do que os nossos colegas trouxeram aqui, né, eu não venho trazer um processo novo dentro da Horizonte, mas a Horizonte, de fato, é uma operação nova que se inicia. Então, se a gente olha para o Horizonte 2 anos atrás, a Horizonte era uma empresa que tinha 2 projetos bastante promissores, tinha 20 funcionários no Brasil, e nesses últimos 2 anos a gente se transformou numa empresa que tem mais de 150 funcionários próprios, hoje mais de 2.500 pessoas trabalhando na construção do nosso primeiro projeto, e com um horizonte, né, com perdão da brincadeira aqui, com um horizonte bastante promissor. Então vamos lá. O que é a Horizonte? A Horizonte é uma empresa dedicada ao mercado de níquel, né? A gente vem acompanhando o tamanho do apelo aos minerais que fazem parte da transição energética, e o níquel vem com um papel muito importante nesse aspecto. Então a Horizonte nasce com o projeto Araguaia, que é um projeto de ferro-níquel, e o projeto Vermelho, que é um projeto de produção de níquel e cobalto, aí alguma produção de níquel MHP, com um recurso um pouco maior do que 3 milhões de toneladas hoje, e um potencial de produção de pouco mais de 60 mil toneladas de níquel contido. Vou mostrar um pouquinho na frente para que a gente tenha uma ideia do tamanho do impacto dessa produção de 60 mil toneladas de níquel contido. O projeto Araguaia, uma planta de ferro-níquel em Conceição do Araguaia, que já tem hoje pouco mais de 50% de avanço físico na sua construção. E o projeto Vermelho, que hoje a gente está desenvolvendo um estudo de viabilidade, né, e logo após esse estudo de viabilidade, em conjunto com a parte de licenciamento, e logo após esse estudo de viabilidade, a gente parte para um evento de funding e depois a construção. Os 2 projetos com foco muito sustentável. A gente vai ver aqui durante a apresentação que o Araguaia já nasce como um dos projetos com menor potencial de emissão de CO2 por tonelada de níquel produzido. E os 2 projetos no Pará, né, que a gente vai ver aqui, num distrito industrial muito bem estabelecido. O projeto Araguaia, a parte sul está localizada em Conceição do Araguaia, e o projeto Vermelho está localizado em Canaã dos Carajás, que é uma região muito conhecida aqui, com certeza, por todos. Então aqui o projeto Araguaia, em Conceição, lá do Araguaia, a gente hoje já tem quase 500 milhões de dólares em contratos firmados para a construção do projeto Araguaia. Ultrapassamos 50% de avanço físico na construção, uma mina a céu aberto, talvez não tão rasa quanto o meu colega acabou de falar aqui, mas também uma mina bastante simples na operação. Um processo tecnológico RKEF, que é um processo que já é bastante conhecido no setor. Muitas unidades aqui de produção de ferro-níquel utilizam a mesma tecnologia, potencial de produção de 14.500 toneladas na linha 1, já com o desenvolvimento de uma linha 2 prevista para dobrar essa produção para 29. Hoje a reserva do projeto Araguaia está pronta para produzir durante 28 anos. A gente tem uma reserva com um teor de níquel considerado muito alto. Nosso teor médio de níquel no Araguaia é 1,7%, o que nos coloca numa posição muito favorável, principalmente em relação a custo de produção comparado aos outros players do mercado. Projeto Vermelho em Canaã dos Carajás, também uma mina a céu aberto, um processo de produção um pouco diferente, porque o produto do projeto Vermelho é um pouco diferente do projeto Araguaia. Então, um processo de produção HPAL, a gente vai produzir com isso um MHP, que é um intermediário da produção de baterias. Então, a gente tem uma produção prevista lá de 24 mil toneladas de níquel, 1.250 toneladas de cobalto por ano, também com uma reserva de vida útil bastante alongada. Então aqui a gente consegue perceber o potencial que a Horizonte tem, né? A Horizonte nasce agora, mas já nasce com um potencial de figurar entre as principais produtoras de níquel. Na hora que a gente coloca o projeto Araguaia na fase 1, mais a fase 2 do projeto Araguaia, mais o projeto Vermelho, a gente figura ali entre os principais produtores de níquel. A gente vê ali que estamos perto da Anglo American, um pouco abaixo da BHP, o que nos torna eu diria que um bebê que está se preparando para ser gigante.
Então, qual que é o principal apelo da entrada da Horizonte no mercado? Obviamente, a gente tem visto o que tem se falado em relação à transição energética, e isso, obviamente, tem aumentado muito a expectativa de demanda pelos metais associados à transição energética. Então, a gente espera colocar os projetos da Horizonte exatamente ali, naquele gap que a gente consegue ver entre a demanda e a produção de níquel para o futuro. Obviamente, esse gap muito puxado pela expectativa de aumento de produção de veículos elétricos no mundo, então a gente espera estar ali para poder suprir níquel enquanto o mundo tiver esse gap entre a produção e a demanda de níquel. Os nossos projetos têm drivers muito fortes de sustentabilidade. Para você ter uma ideia, o projeto Araguaia ele já nasce com uma projeção de reaproveitamento de 90% da água que vai ser utilizada no processo. Saúde e segurança, obviamente, valores muito importantes para nós, um sistema de governança muito robusto. A Horizonte, apesar de não ter operação aqui ainda, a Horizonte já é listada tanto na Bolsa de Londres quanto na Bolsa do Canadá. A gente hoje, como eu falei, a gente tem mais de 2.500 pessoas trabalhando no nosso projeto Araguaia, e dessas pessoas a gente tem quase 50% de profissionais que são do estado do Pará. Então isso mostra o nosso compromisso em também dividir os benefícios que a Horizonte vai buscar com a comunidade que está em volta. Só para se ter uma ideia dos efeitos que a gente está colocando, em Conceição do Araguaia, a arrecadação média de ISS antes da Horizonte era entre 3 e 4 milhões de reais por ano. Desde que a Horizonte começou a construção, só em relação ao projeto Araguaia, a Prefeitura de Conceição do Araguaia arrecada hoje por volta de 16 milhões de reais de ISS em metade de um ano. Então, isso realmente é uma transformação enorme no município que a gente está trazendo e tem muito orgulho de colocar. O projeto Araguaia, como eu falei, ele já nasce com o potencial de ser um dos menores emissores de CO2 por tonelada de níquel produzido. A expectativa é de que ele chegue na sua primeira fase, produzindo 29 quilos de CO2 por tonelada tonelada de CO2 por tonelada de níquel produzido, mas com um potencial para redução para chegar até 14. Esse potencial depende de algumas iniciativas que vão ser feitas ao longo do processo, depois que a gente fizer o ramp-up e colocar o projeto em velocidade de cruzeiro. Alguns números interessantes aqui do Araguaia. Então, como eu falei, a gente se coloca numa posição muito interessante na parte de custos. A gente, hoje, comparado com players semelhantes, a gente está no primeiro quartil, com custo por volta de $7.000 por tonelada, e isso traz para o projeto Araguaia a preços atuais, preço de $23.000 por tonelada. Hoje o preço está entre 23 e 24, um NPV de $1,5 bilhão só para a linha 1. Quando a gente coloca a linha 2, a gente praticamente dobra esse potencial de NPV aqui. Tá? Aqui algumas imagens do que está acontecendo lá no projeto Araguaia. Como a gente falou, a gente passa de 50%. A gente vê aquele ponto mais azul ali na figura, é a base do forno elétrico que está sendo erguido, um forno elétrico que vem da Hatch, já está parcialmente entregue lá no site do projeto Araguaia. Os outros principais equipamentos também já estão sendo entregues. A gente já está recebendo essa semana o secador rotativo, o forno rotativo também. Então a construção segue velocidade de cruzeiro. Aqui só uma ilustração um pouco mais próxima da base do forno que está começando. Forno rotativo e secador estão chegando lá no site. A gente já começou as atividades de mineração. Obviamente a gente começa agora as atividades de mineração para a gente se preparar para começar o comissionamento no segundo semestre e começar a operação de fato do projeto Araguaia no primeiro trimestre de 2024. Lá a gente também está construindo uma linha de transmissão de pouco mais de 120 quilômetros que vai ligar o projeto Araguaia à subestação de Xinguara 2, que é quem vai trazer energia para o projeto Araguaia. Quem conhece os processos ligados a níquel sabe o quão intensivo um projeto desse em energia elétrica. Com relação à parte social do projeto Araguaia, a gente já está trabalhando no reassentamento de 18 famílias, então a gente já tem hoje 2 famílias que já receberam suas casas novas. Então é uma preocupação muito firme da Horizonte em manter toda a parte social e minimizar ao máximo os impactos causados.
né? A gente, hoje, o Projeto Araguaia é financiado por instituições internacionais, então a gente é aderente a todas as regras do IFC, do Banco Mundial, em relação a essa parte social. Tá? A gente tem hoje 45% dos funcionários do Estado e 30% vindo de Conceição do Araguaia, da própria cidade, né? A gente, na cidade, que era uma cidade de 40 mil habitantes, a gente fez uma parceria com o Senai, o Horizonte investiu mais de 2 milhões de reais em preparação de pessoas locais para que elas possam ter oportunidade de trabalhar com a gente. E hoje a gente já formou por volta de 400 pessoas que estão habilitadas a trabalhar no Projeto Araguaia, e estamos nesse momento desenvolvendo o estudo de viabilidade da linha 2, que basicamente duplica a produção do Araguaia, e a gente tem expectativa de começar a construção tão logo a gente finaliza o ramp-up da linha 1. O Projeto Vermelho, como eu falei, que é o nosso projeto lá em Canaã dos Carajás, uma região onde a mineração é mais do que difundida, né? Poucas regiões no Brasil têm mais influência da mineração do que Canaã dos Carajás. Um ativo de níquel com uma reserva, com um recurso muito robusto, um teor de níquel muito forte, o que nos coloca também numa posição muito interessante para começar a produção de níquel lá no Projeto Vermelho. Os números do Projeto Vermelho, assim como os do Araguaia, são números bastante robustos. Esses números são do estudo de pré-viabilidade que a gente fez em 2019. A gente está, nesse momento, conduzindo um estudo de viabilidade atualizado, que vai ser finalizado no primeiro semestre de 2024. Né? E aqui a gente também apresenta o Projeto Vermelho como um projeto de baixo custo e de um potencial de retorno muito expressivo. Aqui o nosso time lá do Projeto Vermelho, em dezembro a gente já fez a submissão do EIA-RIMA e pedido para licença prévia do Projeto Vermelho, então estamos caminhando com o licenciamento e com esse estudo de viabilidade. Como eu falei no início, o próximo passo, uma vez que esses sejam concluídos, a gente ir para a parte de licença de implantação e então ir ao mercado para fazer a captação de recursos, para a gente fazer a construção do Projeto Vermelho. E algumas imagens do Projeto Vermelho, 90% da nossa parte de geotecnia já está completo para que a gente consiga concluir o estudo de viabilidade. E aí, acho que é isso. Eu tentei me ater aqui aos 10 minutos, obviamente, para falar da Horizonte. Com esses dois projetos começando, a gente teria muito mais informações, mas agradeço a atenção de todos aí.